13, vamos fazer os do versículo 1 até o 12. Esse capítulo 13, queridos, ele é muito imenso, tem 51 versículos. Então a gente vai fazer ele em 3 cultos, para não ficar cansativo, mas eu creio que será uma grande bênção. Esse livro de Atos ele vai fazer parte praticamente desse primeiro semestre todinho, porque isso aí é 28 capítulos do livro todo. Creio que esse primeiro semestre a gente vai ficar nele se deliciando da palavra do Senhor. E hoje, queridos, nós vamos estudar a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Isso é muito importante, porque aqui foi onde tudo começou na vida desse grande homem de Deus. Nós sabemos que Paulo, ou Saulo, que mudou o nome para Paulo, né? Agora a gente vai ver que estão chamando ele de Saulo, mas depois vai mudar para Paulo e vai ficar só Paulo até o final do livro. E agora vai ser focado mesmo no ministério do apóstolo Paulo, do capítulo 13 em diante. Na aula passada nós ainda falamos do apóstolo Pedro, da prisão dele e da morte do rei Herodes Agripa. Então a gente vai entrar no capítulo 13, que é justamente tudo isso que já foi dito aqui na primeira palavra, do compromisso com o cristão, com a igreja do Senhor. Cada um de nós que estamos aqui somos um corpo de Cristo. E cada um de nós tem uma função dentro desse corpo. E nós precisamos agir naquilo que Deus entregou na nossa mão. Então o foco de Lucas aqui no capítulo 13 é justamente mostrar que não somente o apóstolo Paulo é importante para o reino de Deus, mas outras pessoas também que vão evangelizar, que vão sair também para pregar e ganhar almas para o reino do Senhor. E a gente vai ver que aqui é o começo da igreja, o começo dessa grande missão, que é evangelizar o mundo, para que a profecia do nosso Senhor Jesus Cristo viesse a se cumprir em todo o território, não somente daquela época, mas em todo o mundo, trazendo para os nossos dias. Por isso que aqui no versículo 1 diz assim, do capítulo 13, na igreja de Antioquia, olha que diz o texto, havia profetas. Que igreja maravilhosa! Profetas e mestres. Toda igreja tem que ter isso. Aqui tem, pastor? Tem, sim. Aqui tem profetas e tem mestre na palavra do Senhor. Porque tem pessoas que pensam que profeta só é aquele que passa um mando para o outro. Não é negativo. Profeta é todo aquele que se dedica ao reino de Deus. Ele é um sacerdote, ele é um profeta, ele é um missionário, ele é um evangelista, ele é tudo no reino de Deus. Claro que Deus separa alguns e dá dons completamente diferentes para adornar, engrandecer a igreja, mas todos nós que estamos aqui somos importantes para o reino de Deus. Do porteiro ao pastor, aos olhos de Deus, tudo é a mesma coisa. Só muda mesmo as funções que Deus dá para cada um. Dons diferentes, mas tudo está dentro do corpo, é uma junta, um vai ajudando o outro e o corpo vai crescendo. Aqui nós temos profetas, mulheres abençoadas por Deus no nosso ministério. E se dedicar mais, Deus vai usar ainda mais essas pessoas. E tem pessoas que têm um dom, um talento para ministrar a palavra de Deus. Então aqui essa igreja também é uma igreja muito poderosa, porque havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes. Isso aqui me chama muita atenção. O impacto da palavra foi tão forte que trouxe um lá da casa de Herodes, que morava lá, era um irmão talvez de criação, a Bíblia está dizendo aqui, mas que foi impactado pelo Evangelho do Senhor. Olha o que o texto diz. Esse Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo, o apóstolo Paulo. Uma igreja com diferentes pessoas, de várias localidades, mas que estavam ali, com amor, fazendo a obra do Senhor. Nós temos que ter isso em mente, que a missionária pregou, que você trabalha para o reino de Deus. Nós trabalhamos para o reino de Deus.
quando a gente entende isso, fica mais fácil a gente lidar com as pessoas. Porque a pessoa já entendeu a sua função no corpo. Aí um traz um louvor, por isso que tem um louvor na igreja, tem a oração, que um traz um louvor, um traz um hino, um traz uma palavra, e assim o culto ele é feito. E aqui também era a mesma coisa, as pessoas se reuniam, por isso que a assembleia, é a eclésia, é a igreja, que é reunião de pessoas, para quê, pastor? Para juntamente adorar a Deus, em unidade, em comunhão. Isso é a igreja do Senhor. Quando você tem isso em mente, você vem fazer a obra do Senhor. Porque você tem um compromisso. Olha, esses homens aqui nos dão uma grande lição, que eles tinham compromisso com a obra do Senhor. Faziam com amor. E era embaixo de perseguição severa do Império Romano. Mas eles não olhavam para a dificuldade que era naquele tempo, porque eles queriam fazer a vontade do Senhor, porque o avivamento aqui é muito forte, muito poder nessa igreja. No versículo 2 diz assim, ó, enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor. Isso também tem que ter na nossa vida. O Senhor falou para mim ontem na madrugada que essa questão lá da igreja é uma questão muito forte no mundo espiritual, mas que vai ser quebrada com um jejum e oração. Entendeu? Se a gente começar a jejuar, a partir de amanhã eu já vou começar a fazer um jejum forte e oração fervorosa. Não tem para queimar demônio e impedimento. Isso sempre aconteceu no reino de Deus. Quando você trabalha para o Senhor, quando essa galera chegou lá, os pedreiros chegaram lá, eu avisei ele, olha, isso aqui vocês não vão construir um prédio qualquer. Vocês vão construir a casa do Senhor aqui nessa comunidade. Isso aqui vai ter muito impedimento. Vai ter dias que vocês não vão conseguir chegar aqui. Porque eu sei que é no mundo espiritual uma coisa muito forte. Para quem olha assim, pensa que não é. As coisas de Deus, elas são difíceis. Tudo na peleja, tudo na dificuldade, porque o inimigo de nossas almas não quer. Não quer a obra lá. A gente vai ver isso aqui nessa palavra. Que a palavra queria chegar a um homem de alta posição e tinha um mágico que era tipo assim o guru dele. E quando a palavra chega lá, Saulo e Barnabé, Paulo logo repreende e tira ele de jogada. Entendeu? Então eu peço, conto com as suas orações. Essa peleja está, mas eu creio que quando voltar é para uma glória maior. Né? Então vamos, olha aqui que diz: enquanto serviam, no versículo 2, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separa-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual eu os tenho chamado. Espírito Santo dando a direção para a sua igreja. Uma igreja dirigida por Deus, pelo Espírito Santo, é uma igreja que sempre vai dar certo. Ela vai enfrentar sim dificuldades da vida. Hoje a vida nos traz muitas pelejas. Hoje é muito difícil a gente servir a Deus. Até porque o Evangelho hoje ele é massacrado, principalmente na faculdade. Hoje o professor, ele dá aula, quando ele fala do Jesus, diz, ó, tem um Jesus histórico e tem um Jesus da Bíblia. Ele falou querendo queimar o Evangelho. Eles falam de uma maneira como se fosse banal, como se fosse querer, sabe, desprezar as coisas do Senhor. Mas só entende os mistérios de Deus realmente quem entrega a sua vida a Ele. Para nós é completamente diferente como a gente tem esse olhar do Evangelho das Escrituras. Mas o ímpio não tem. A sociedade, o sistema não tem. Eles fazem de tudo para confrontar. Não é somente lá na faculdade, é em todo lugar, queridos. Há 20 anos, há 30 anos atrás, aonde já com as pessoas dessas faziam o barulho que estão fazendo aí? Era um respeito muito grande pelas coisas de Deus. Ser um pastor era uma raridade. O pastor chegou, meu irmão, quando o pastor chegava, a comunidade se estremecia, porque era difícil.
encontrar um homem de Deus, um pastor. Era difícil chegar ao pastorado antigamente. Hoje em dia as pessoas por R$200 o cara já está consagrado, o outro pastor. Pelo status social, o cara tem grana, não consagrar o coelho para cima, ele tem dinheiro. É assim que está. Mas aqui a gente vê que é uma igreja diferente completamente, de camadas sociais de gente que tinha grana e que não tinha, mas que eram unidos em prol de um objetivo que era espalhar a pregação do Evangelho. Em oração, em jejum, em humildade, e a igreja crescia. Versículo 3: diante disso, depois do chamado de Paulo e Barnabé, diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e vos enviaram. Isso aqui é muito interessante, muito importante. Quando a igreja ela vai fazer uma missão, ela não pode ir de qualquer maneira. Eu vou ali evangelizar, eu vou ali na casa de uma irmã. Não, tem que ter um propósito. Quando você for visitar alguém, fala: Senhor, eu fui convidada, senti no meu coração de visitar uma pessoa, fazer a tua obra lá. E quando chegar lá, Senhor, eu quero que você opere. Quero que você faça as maravilhas, que as pessoas venham crer em Ti. Se Tu quiser curar, que Tu tem que ir com o propósito de jejum e oração a um lugar que você vai. Você tem que orar antes, se preparar para ir lá enfrentar. Porque se você não se preparar, chega lá e se tiver um espírito imundo forte, se tu não tiver consagrado, se tu não tiver na direção de Deus, tu vai apanhar do diabo e ele vai te envergonhar. É assim que acontece. E em todos os lugares a gente vê, querido. Eu sei que vocês vejam a afronta do inimigo a cada um de nós, a família da gente que tem promessa de Deus. Então aqui, olha, o jejum, a oração, a direção, colocar as mãos sobre o meu, olha, porque aqui é uma missão muito forte e poderosa, na mão de Paulo e Barnabé. Queridos, só dois homens evangelizam. Depois vai entrar o outro parceiro dele aqui, que é Timóteo, mas só Barnabé, Saulo, e depois entra quem? Silas, né? Depois Barnabé vai sair, lá na frente a gente vai ver, e vai entrar Silas, o parceiro de Paulo. O João Marco também vai se afastar, e vai ficar só Paulo, Silas e Timóteo para evangelizar o mundo da época. Só 3 pessoas ganharam muitas almas e fizeram a diferença, deixaram um legado muito grande. Isso nos dá uma grande lição, que essa igreja aqui pode ser aos olhos humanos pequena, mas aos olhos de Deus não é. Aquilo que ela falou aqui domingo é a pura verdade. É uma igreja grandiosa. Por quê? Porque eu e você estamos aqui para fazer a diferença em nosso tempo, dar o nosso melhor para o reino de Deus no mundo que está em guerra. Queridos, nesse momento as pessoas estão morrendo no mundo. Olha a graça de Deus. A gente não dá valor nas coisas, não, né? Mas hoje eu estava passando no trânsito, eu vi um rapaz novinho. Quando eu vi ele com a varinha dele, querendo atravessar o cara cego, eu falei: meu Deus, me perdoa. Esse rapaz é bonito, tão novo, todo sarado, acho que ele veio da academia, tá com o cara cego, com a varinha dele lá. E a gente tem visão. Fecha teu olho aí, meu irmão, e atravessa a rua para ver se é fácil. O Senhor falou: tu tá vendo como tu é abençoado? O cara não tem visão, está atravessando essa rua. Tu está aqui no ar-condicionado trabalhando, tu está murando a vida. É assim, querido, é assim, é na peleja, é na luta, mas Deus honra a gente. Versículo 4: dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, vão para a missão. Já foram ungidos, já jejuaram, se prepararam e vão para a missão. Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, de região em região, pregando a palavra de Deus. Começou a missão, é a primeira viagem dele aqui. Chegando a Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, claro. João Marco, que é o evangelista Marco, que escreveu o primeiro evangelho, é ele que está aqui. E é primo de Barnabé, os seguia para auxiliá-los. É por isso que o evangelho de Marcos ele é muito profundo, se você for estudar ele.
E tem 13 capítulos a 16, se eu não me engano. Mas é muito profundo. Por quê? Porque ele estava de olho. Meu irmão, a igreja era na casa dele. Ele já pensou lá? Era na casa de João Marco, a igreja. A mãe dele era uma grande mulher de Deus, Maria. E ela abriu a casa dela lá, que era a igreja lá onde Jesus fazia a Santa Ceia. Ele só de olho, olha, em tudo que eles falavam. Já pensou essa experiência, andar com Paulo? Ver como Deus usou? Que privilégio, né, querido? Versículo 6. Depois de atravessarem toda a ilha de Pafos, encontraram um judeu chamado Bar Jesus, um profeta aqui, ó, isso aqui é interessante, querido. Um judeu chamado Bar Jesus, que praticava feitiçaria e era falso profeta. Aqueles falsos profetas que saem por aí revelando tudo para o cara e ganhando dinheiro dos... Não vou nem falar o nome. É porque tem muito, não tem? Tem uma igreja aí da rádio que é o Templo dos Anjos. Meu Deus do céu. É? O Templo dos Anjos, eles só falam em cura e milagre. Não tem salvação lá, meu irmão. Estava ouvindo a palavra deles. Vem para cá porque aqui é o Sakura, é só isso, cara. Entendeu? Claro que é importante, né? Se Deus dá um ministério para uma pessoa de cura, de operação de maravilhas, claro, é importante demais. Quem é que não quer? Até eu, se tiver que ir lá, Deus manda lá, eu vou. De repente, para me ser curado, né? Honrar o ministério da pessoa. Só que o dom não pode estar acima da palavra. O dom nunca pode estar acima da palavra, querido. Sabe por que não pode? Vou te explicar por quê. Isso aqui é muito importante. O dom não pode estar acima da palavra, porque a palavra é tudo na nossa vida. A palavra é Deus. Aleluia. Tudo que você colocar acima da palavra não é de Deus. Porque é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que salva, é a palavra que faz tudo através dos dons que Deus adora na igreja. Aí se tu puxa só para cura, só para milagre, só para libertação, esquece de ensinar, que é o mais importante. Por quê? Porque se a pessoa ela chegar lá com câncer, ela foi curada, maravilha, vamos falar de Deus e glorificar o nome do Senhor. Aqui o irmão está pedindo oração pelo nosso tio. Já recebi a minha ligação, ele já está bem melhor. Lázaro, eu vou dar um exemplo de Lázaro. Lázaro estava lá, doente, e Jesus estava em outro lugar. Por que Jesus não foi lá socorrer ele? Aí quando Jesus chega lá, vem a pressão para ti de Jesus: se tu estivesse aqui, o teu amigo jamais teria morrido. Jesus falou: não, isso é para a glória minha, para não esquentar a cabeça não. Aí eu te pergunto, Jesus queria glorificar o nome dele lá. A grande missão de Jesus ali era mostrar que ele era o Messias. Aleluia, Deus. O foco não estava na ressurreição de Lázaro, não. O foco estava em as pessoas crerem que ele era o cara, que ele era o Messias. Por quê? Porque Lázaro ele ressuscitou depois de 4 dias, não foi? Eu te pergunto, cadê Lázaro? Onde é que ele está? Ele não está morto de novo? As pessoas podem estar da maneira que elas tiverem, as doentes. Jesus vai lá, cura ela, mas ela vai morrer. É por isso que eu falo. É por isso que a palavra diz: passarão céu e terra, mas o quê? Mas a minha palavra jamais passará. A palavra tem que estar acima de tudo. E se Deus quiser manifestar o poder, usar os seus profetas, ele vem aqui, estou te curando em nome de Jesus. A glória é para ele, isso aí. Aqui nesse ministério Deus já curou muitas pessoas, mas a gente nunca soltou a pistola. Por quê? Porque é a palavra que tem que ser valorizada. Quantas pessoas na live já foram curadas, dão testemunho lá? A gente não solta a pistola porque a glória é para Deus. É a palavra, querido. Tu tem que ensinar o povo a palavra, Templo dos Anjos. Tem que pregar mais a palavra de Deus lá. Deixa a cura, os milagres lá.
Deixa Deus fazer. Precisa estar vendendo lá a cura, os milagres. Porque a pessoa ela faz uma campanha, isso vicia o cara. A pessoa faz uma campanha de cura, aí o cara que não tem entendimento, ele só vai lá por causa daquilo. Acabou de não, que ele esqueceu Jesus. Porque ele não está alicerçado em quê? Na rocha. E o que é que o texto diz? Se não tiver alicerçado na rocha, o que é que faz? O que é que acontece? Hein? Se não tiver alicerçado na rocha, a casa o quê? Cai. É qualquer um de nós. Agora, se tiver alicerçado na rocha, ele cura, o nome dele é exaltado e o ministério explode. A verdade tem que ser pregada, estou aqui doido. Vamos continuar, queridos irmãos. Isso aqui é interessante. O falso profeta Bar Jesus, que praticava feitiçaria e era falso profeta. O cara trazendo para o nosso dia, ele era uma mulher, né? Pai de santo. Você sabe que essas pessoas de posição sempre tem um guruzinho, né? Sempre tem um pai de santo. Lá em Brasília está cheio de macumbeiro. Aqueles caras que não creem em Deus, aqueles caras tudo tem macumbeiro, tem pai de santo. É verdade. Pode pesquisar. Porque também o diabo faz milagre. O diabo também abençoa. Só que o cara vai para o inferno e entregou a vida dele para Satanás. E o dia desse Bar Jesus aqui, esse falso profeta está contado, porque Saulo está vindo aí, querido. Cheio da unção, cheio da palavra. Olha o que vai acontecer, versículo 8, Jesus. Dá glória aí, meu irmão, pelo amor de Deus. No entanto, Elimas, o mago feiticeiro, o cara da região ali, o profeta da região. No entanto, Elimas, o mago, pois é assim que se traduz o nome dele, opunha-se a eles, tentando desviar o procônsul da fé. Ele era o profeta do procônsul, meu irmão. Só que o procônsul soube que Paulo e Barnabé estavam na região fazendo maravilhas. Aquilo impactou ele. Eu quero conhecer esses homens. Versículo 9: contudo Saulo, que traduzido é Paulo, agora vamos chamar mais ele de Paulo agora, ele começa o ministério dele. Olha que Paulo está cheio do Espírito Santo, olhando atentamente para Elimas, o falso profeta, o cara da região. Olha que Paulo vai pagar na mente dele. Repreendeu dizendo: esse aqui é um verdadeiro profeta que fala a verdade do que porque se Paulo é da classe de Elimas, esse mago aqui, Paulo ia concordar. Você não lembra de Jeremias? Tinha ali o profeta que só falava o que o rei queria. E quando Jeremias ia lá profetizar: rapaz, te converte, que Deus vai descer o cajado em vocês, vai levar vocês para o cativeiro babilônico. Aí vinha um profeta lá de Satanás e só profetizava aquilo que o rei queria ouvir. Porque o verdadeiro profeta, ele fala a verdade. Olha que Paulo vai dizer para ele no versículo 10, vamos até o 12 hoje para não cansar os irmãos. Tu és cheio de toda mentira e malignidade. O falso profeta, ele é demais mentiroso, ele é labioso. Vocês já viram na internet agora? Os falsos profetas, eles estão aqui pregando, eles dão cada pulo que eles rebolam. É uma coisa impressionante, meu irmão. Eu nunca tinha visto. Hein? Eles saem voando, pisando em cima do outro na cadeira. É falso profeta, querido. Isso não é de Deus. A igreja está bagunçada, está uma vergonha as igrejas, porque o pessoal não foi ensinado na palavra. Está cheio na internet, querido. O negócio está feio, nós estamos vivendo os dias de Noé, querido. Não tem para onde correr. É os dias de Noé, meu irmão. Sangue de Cristo. Olha que Paulo vai pagar na mente dele: tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo.
quando cessará de perverter os retos caminhos do Senhor? Porque é isso que Satanás faz. Tudo de Deus ele copia e tudo de Deus ele distorce. Com um pouquinho de verdade para enganar o cara. Quem não conhece a verdade, quem não conhece a palavra. Se o apóstolo Paulo chega hoje nesse templo dos anjos, ele logo fala: meu irmão, paga esse negócio de água aqui do Jordão, que vocês moram aqui no Brasil. Para de estar importando água, acho que nem vende lá, o cara engana, pega daqui mesmo do poço, consagra e vende para os bestas lá que não gostam de Bíblia. É água, é sal, meu irmão, o negócio está bagunçado, cara. É uma vergonha isso, os caras não querem estudar, entendeu? Não querem estudar e ensinar o povo. Meu Deus do céu. Olha só, o diabo é muito inteligente, querido. Quando cessará de perverter os retos caminhos do Senhor? É a função dele, matar, roubar e destruir. Não tem para onde correr. Olha que o apóstolo Paulo, homem da graça, cheio de palavras, cheio de autoridade, versículo 11. Para que saibas que a mão do Senhor é contra ti, ficarás cego. A partir de agora, você já pensou? Esse é profeta, meu irmão. Esse é profeta e corajoso. Porque o verdadeiro profeta, na hora que ele fala, Deus honra ele. Para que saibas que a mão do Senhor é contra ti, ficarás cego a partir de agora e não verás a luz do sol por algum tempo. E no mesmo instante, Elimas sentiu como se um nevoeiro encobrisse seus olhos, ficaram em trevas. Então, tateando, ele começou a tatear, rogou a quem pudesse guiar pela mão, viu no céu. Porque estava naquela região mentindo, estava naquela região ganhando dinheiro e enganando o povo. E quando a mão de Jeová vem, sai de perto de Satanás. Quando a mão de Jeová baixa, meu irmão, ou tu te converte, ou tu te aleja, ou te leva. Versículo 12 para encerrar. O procônsul, olha só quando o cara gosta das coisas, né? Observando o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com a doutrina do Senhor, com a palavra do Senhor. Ele ficou impressionado com o quê? Com a pregação de Paulo, meu irmão. E Paulo vai dar, nós vamos estudar na outra aula que Paulo vai entrar numa sinagoga e vai fazer uma ministração agora de Estevão. Vai impactar ainda mais, porque ele é um fariseu, ele é um intelectual cheio do conhecimento de Deus. O cara cheio da palavra, do conhecimento, mais a unção que Deus deu para ele, sai da frente de Satanás. Tiveram que atorar o pescoço dele, querido, com a permissão de Deus. Senão ele estava vivo até hoje, acho que pregando por aí. O apóstolo Paulo. É interessante como Deus faz, querido. O apóstolo Paulo ele não foi chamado junto com os 12 apóstolos. Ele foi chamado depois, querido. E foi o cara mais usado por Deus no Novo Testamento. O homem mais usado por Deus, se tu for estudar, claro que os outros foram. Mas Paulo foi além. Paulo foi além, querido. Paulo foi além. Na antiga aliança, para mim, é Moisés. E no Novo Testamento, para mim, é o apóstolo Paulo. Foram os dois líderes que Deus levantou que fizeram a diferença. Por quê? Porque Moisés escreveu o Antigo Testamento todinho. E Paulo escreveu o Novo todinho. Praticamente foi Paulo. O procônsul ficou impactado. Aí acabou o ministério do Bar Jesus, do mágico, do falso profeta na região. Acabou. E foi com a palavra do Senhor. Isso é interessante que Deus mostrou para aquele rapaz, para aquele falso profeta, que o poder de Deus é muito maior. Que você não precisa estar roubando, estar enganando, estar mentindo para Deus te usar, né? É completamente
completamente diferente. É uma via de duas mãos. O caminho estreito, o caminho largo e o caminho... Como é que fala? O caminho estreito e largo. A Bíblia diz que tem duas portas, né? Tem um caminho largo, que é o mundo, que é estreito, né? É estreito, largo, mundo, mas tem um caminho de Deus. É o caminho da verdade, que é a dificuldade, né? É estreito. Por quê? Porque tu vai ter que renunciar a muita coisa, vai ter que abrir mão de muita coisa para servir a Deus. E hoje, quem é que quer abrir a mão das coisas nesse mundo corrompido? Ninguém, querido, mas quer abrir a mão. Mas a pessoa que conhece a palavra, ela consegue, porque é o próprio Espírito Santo que dá força para ela. Porque o poder de Deus não é do homem. Tu só consegue se tu estiver cheio do Espírito. Se tu não tiver, tua carne te domina e tu começa a fazer besteira. É com qualquer um de nós, não tem um bom. Olha, pediram as orações aqui, pedido de oração. Nicolas está com febre. O profeta Nicolas está com febre? O profeta Nicolas está com febre, dor na garganta, a irmã Helfa e a mãe do Nicolas também estão com virose lá. Tá bom, vamos orar pelos nossos irmãos. Coloca um playback aí para mim orar em cima aí, para a gente encerrar. Vamos ficar de pé. Um hino bonito aqui, a gente cantou no domingo aí, muito lindo aqui. Maravilhoso Deus, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Queremos ser gratos a Ti, Senhor, por todos os nossos irmãos que vieram a esse culto, os nossos jovens que estão aqui. Olha, a gente vai fazer uma programação para os jovens, tá? Estou vendo aí se a gente faz agora em abril, na Semana Santa, depois a gente vai estudar aí. Vamos se reunir para a gente fazer um sábado aí uma programação de jovens, para movimentar os nossos jovens aqui do ministério. Maravilhoso Deus, te agradecemos, meu Pai, esse momento, dessa oração. Queremos te agradecer pela tua palavra, porque é a tua palavra, Senhor, que cura, é a tua palavra que liberta, é a tua palavra que sara, é a tua palavra que aviva a nossa fé. Nessa noite, meu Pai, nós te apresentamos os nossos irmãos que estão enfermos, aqueles que estão na live pedindo as orações, que tu venha visitar nesse momento, meu Pai. A tua palavra diz, meu Pai, que só basta a pessoa crer. Ela não precisa de nada, de nenhum objeto, Pai. Ela não precisa de nenhum objeto, Senhor. Ela só precisa crer em seu coração. Ela só precisa crer em seu coração que tu existe. Ela será salva, ela será liberta, ela será curada, se ela crer. É pela fé, Senhor. Não existe, Senhor, intercessor, não existe, meu Pai. O véu já se rasgou de cima para baixo. É pela fé, Senhor, é pela fé, é pela fé. Meu amado irmão, não deixe os falsos mestres, os falsos profetas te enganar. É pela fé, você não precisa pagar pelo milagre. Você não precisa fazer sacrifício, campanha de oração. É só você fechar o teu quarto e orar, que Deus que ouve em secreto. E se tu tiver fé, lá Ele te cura, lá Ele te sara, lá Ele te transforma. Você não precisa de nada, querido. Você só precisa que o teu coração arda de fé. Eu vou pregar sobre fé sobrenatural no domingo nessa casa de oração. Nessa noite, meu Pai, eu te glorifico. Eu te apresento todos os enfermos nos hospitais. Eu te apresento todo aquele, meu Pai, que está sofrendo com uma doença, aqueles que estão passando processos difíceis nessa noite. Eu te apresento essas vidas, porque sim, essa é a nossa função. Apresentar os nossos irmãos, interceder, orar, jejuar, Senhor. Nós estamos aqui profetizando, meu Pai. Nós estamos aqui orando, Senhor, intercedendo para que Tu venha visitar aqueles que estão clamando nesse momento por uma cura, por um milagre, mas para Te servir, Senhor. Que o milagre e que a cura sirva como um grande testemunho que Tu existe e que essas pessoas glorificam o Teu nome aonde quer que elas vá, aonde quer que elas colocarem a planta dos pés delas.
que elas possam ser abençoadas e contar o testemunho, porque o milagre é para isso. O milagre, Senhor, que Tu faz, as curas que Tu faz hoje em nossos dias, é para que a pessoa venha testemunhar do Teu poder. É para que as pessoas venham testemunhar que Tu existe, para que outras pessoas cheguem ao Teu reino, Senhor, ao conhecimento da verdade, que é a Tua palavra. Por isso, nessa noite, nós Te apresentamos todas as famílias que estão aqui nessa noite, todos os nossos obreiros, todos os nossos pastores, todos que estão aqui conosco, Senhor, nesse ministério. Nós Te apresentamos nessa noite. Nós Te apresentamos, Senhor, a construção desse templo. Nós profetizamos, meu Pai, que a Tua obra não vai parar, Senhor. Nós profetizamos que a Tua obra vai continuar para a glória do Teu santo nome. Que Tu venha abençoar este lar, a família deste lar. Que Tu venha abençoar todas as famílias da terra, principalmente aquelas que estão correndo, Senhor, de mísseis. Nesse momento as pessoas não têm paz no Oriente Médio. Elas não dormem direito porque elas ficam preocupadas se vem algum míssil atingir o seu lar, a sua casa. As pessoas correm para os bunkers, para o subterrâneo das suas casas, aqueles que têm, se escondendo da guerra, se escondendo das armas. Senhor, visita, Senhor, essas pessoas que estão nesse momento ali no Oriente Médio, no Irã, em Israel, no Líbano, aonde tiver nesse momento um foco de guerra. Tu venha guardar, Senhor, principalmente os inocentes, aqueles que não têm nada a ver, Senhor, com essa guerra. Que Tu venha guardar o nosso povo, Senhor, nos livra de todo mal, Senhor. Guarda o Brasil, Senhor, guarda as nossas autoridades. Que hoje, Senhor, ainda nessa noite, que o governo federal chegue, Senhor, a um grande acordo com os caminhoneiros, para que o Brasil não venha parar, para que o Teu povo, Senhor, não venha sofrer as consequências, Senhor. Que haja unidade, que haja, Senhor, diálogo naquela nação, naquele Congresso Nacional. Que as pessoas não olhem, Senhor, somente para os seus interesses, mas que olhem para essa nação, para o Teu povo, Senhor Jesus. Visita o nosso povo, visita o nosso país, visita nessa noite, meu Pai. Visita os Teus missionários no campo de batalha. Visita, Senhor, as igrejas que pregam a Tua palavra, que ensinam a Tua palavra nessa noite. Os pastores sérios do Brasil e do mundo, os missionários sérios, Senhor. Visita até aqueles, Senhor, que não Te conhecem. Nos dá, Senhor, a força, o discernimento nessa noite, para que possamos enfrentar as nossas lutas internas.